Olá, vestibulandos! Depois da aula do professor Gil de História, estamos aqui com vocês mais uma vez, onde hoje vamos estudar um assunto de química muito importante, a parte de química orgânica, aquela parte inicial de alcanos, alcenos, alcinos, e vamos, nessa aula de hoje, falar mais sobre os principais gases, que atuam aí no nosso dia a dia, que é muito cobrado no Enem, que é muito cobrado aí nos vestibulares contextualizado. Então vamos lembrar aqui quais são os gases importantes dos alcanos, como o metano, como os gases que formam o GLP, o nosso gás liquefeito de petróleo, que forma lá o nosso botijão do gás. Vamos lembrar essas aplicações, vamos lembrar esses gases. Então, uma aula bem contextualizada, ok? Lembrando que nós estamos com nossas aulas anteriores. Se você não acompanhou dos anos anteriores, é só acessar o nosso blog, vai aparecer aí o nosso blog, tá? O blog do professor Luiz Carlos Noronha, tá certo? É só entrar aí no meu blog, ok? E vocês assistem às aulas, escolhem o assunto, tem aula de português, física, química, geografia, biologia, todas as disciplinas, para o Enem, correção de prova do Enem, tá certo? Cursos, aulas particulares também aí para o ensino médio e também correções e aula para o vestibular da UFRN. Então acessa aí o nosso acervo e tem alguns dos melhores professores de Natal que estão nos ajudando há anos aqui nesse projeto, ok? Lembrando também que se você não tem a TV a cabo, você pode acessar o site, Alguns anos atrás a gente só transmitia pela TV a cabo. Hoje o aluno pode assistir na internet, se tem TV a cabo, está numa praia, em outro local, ou se não possui TV a cabo, acessa o site, vai aparecer aí na TV União, tvuniãodenatal.tv.br, e você acompanha essa aula também pelo site, pela internet, Foi mais um instrumento aí que nós colocamos à disposição dos alunos, ok? Então vamos falar hoje sobre a parte contextualizada, como eu disse, dos alcanos, dos alcinos, principalmente falando dos gases, que esses compostos formam, beleza? Então, vamos aí para a telinha. Na telinha diz o seguinte: o gás liquefeito de petróleo, o GLP, é uma mistura de propano, C3H8, e butano, C4H10. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos da classe dos, aí já tem até a resposta aí, letra A, alcanos, E veja como é fácil, o alcano, o ano, nós temos aí o propano e temos também o butano. Observe, deixa eu só ligar aqui o ponteirinho para a gente utilizar aqui. Observe, propano, ano, tá certo? E butano, ano também, então só podia ser um alcano, tá certo? Aí você diz, professor Luiz Carlos, quer dizer que o GLP é formado principalmente do propano e butano? São exatamente esses dois gases que nós queimamos lá na nossa casa quando está lá no botijão, tá certo? Então você tem aí esses dois gases e é importante que vocês memorizem isso, porque é importante no dia a dia para as questões, principalmente aí do Enem, do vestibular contextualizado, tá? Aí nós vamos falar também de alceno e de alcino, tá? Cicloalcanos também, para vocês relembrar. Mas vamos só passar aqui a folhinha. Vocês sabem que hidrocarbonetos só possuem carbono e hidrogênio. É necessário que vocês tenham esse domínio, tá? Então, voltando aqui, são hidrocarbonetos, tá certo? Hidrocarbonetos significa que só tem carbono e hidrogênio na sua forma, tá certo? E os hidrocarbonetos são, vocês lembram, todos sabem disso, que o carbono, ele pode formar 4 ligações, tá? Se as 4 ligações do carbono for todas simples, nós teremos então um alcano, ok? Quando eu tenho uma dupla ligação entre os carbonos, tá certo? Uma única dupla ligação, tirando aqui uma, tá? Nós vamos ter aí o alceno, e se eu tivesse 3 ligações, teria o alcino, tá certo? Então, só apagando aqui, para lembrar melhor aí para vocês, tá? Apagando todas as anotações. O carbono, ele é tetravalente, então, ele vai ter 4 ligações. Se vai ter 4 ligações,
se todas as ligações entre os átomos de carbono só existirem ligações simples, então eu vou ter um alcano, ok? Se por acaso entre esses carbonos existir apenas uma ligação dupla, então eu vou ter o alceno. Então deixa eu lembrar aqui como seria isso, ó. Se eu tiver uma ligação dupla, vai ser alceno, tá certo? Lógico que eu vou apagar aqui para você não esquecer que todo o carbono ele tem sempre 4 ligações. Observe que esse primeiro carbono aqui, ó, o carbono 1, ele tem 4 traços ao seu redor, tá? O carbono 2 aqui também, ó, ele tem 4 traços ao seu redor. Então ele é tetravalente, mas quando ele tem uma dupla ligação, eu tenho um alceno. E apagando aqui, ó, apagando aqui mais um pouquinho, tá? Apagando essa outra ligação. Observe agora que se eu tiver o carbono, só botar aqui o ponteiro, se eu tiver o carbono com 3 ligações, ó, então ele vai ser um alcino, tá? Então alcano, alceno ou alcino, o que muda é exatamente as ligações entre o carbono, como vocês aprenderam. Então voltando à questão bem rápida, para vocês memorizarem, deixa eu apagar tudo aqui que eu escrevi, tá? Então voltando, ó, o gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de propano, C3H8, e butano, C4H10. Logo, esses gases é uma mistura de hidrocarboneto. Por que hidrocarbonetos? Porque só tem carbono e hidrogênio. Observe que não tem oxigênio, não tem nitrogênio. E quando eu tenho um composto que só tem C e H, então eu tenho um hidrocarboneto. E ele perguntou, pertence aqui classe, ora, ano e ano, butano e propano vai ser alcano. Se fosse propeno e buteno, seria alceno. Se fosse, no caso aí eu tivesse aí o hino, seria alcino. Beleza? Então não esqueçam essa questão, memorize aí, que memorizar faz parte do aprendizado, tá? Que o gás liquefeito do petróleo é composto de propano e de butano, são os gases que tem lá no botijão da nossa casa, na cozinha, e que eles são alcanos e que eles são hidrocarbonetos. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Olha que questão interessantezinha aí, vestibulando. A composição de um determinado aerosol traz como propelente os gases butano, isobutano e propano. Qual das precauções abaixo, transcritas da embalagem do desodorante, não se refere a esses gases, ao sistema propelente, mas aos outros constituintes dos desodorantes? Então, ó, a composição de um determinado desodorante, é bom você reler em casa, traz como propelente os gases butano, isobutano e propano. Qual das precauções abaixo, transcritas da embalagem do desodorante, não se refere ao sistema propelente, ou seja, não se referem a esses gases? Então vamos lá. Letra A, inflamável, não pulverizar perto de fogo. Isso está correto? Se refere a esses gases? Sim, porque nós sabemos que os gases aí, como eu falei, o butano, o propano, são gases inflamáveis e são aqueles que estão no botijão de gás. Então, isso aqui se referem sim a eles. Letra B, não perfurar nem incinerar. Muito bem, se eu tocar fogo, perfurar, eu estou alterando a pressão, pode ocorrer explosão ou se eu queimar. Não posso queimar porque os gases que estão lá, esse propano, o propeno que está lá, eles são inflamáveis. Letra B, não expor ao sol em temperatura superior a 50 graus Celsius. Certo. Vai para cá, vestibulando. Quanto maior a temperatura, os gases vão se movimentar mais rápido dentro do desodorante, dentro daquela lata do aerosol ou do desodorante. Se ele se movimenta mais rápido, tá certo? Significa que vai aumentar a pressão. Então não devo esquentar muito um recipiente com esses gases, como o botijão de cozinha, como o desodorante, né? Como aquelas latas de spray também, porque se tem esses gases lá, se eu aumentar, eu estou aumentando a pressão e ele pode estourar. Letra D, não contém, olha aí na telinha, não contém o CFC, inofensivo para a camada de ozônio. Essa parte aqui, não contém, se refere ao butano, propeno, aos gases lá que ele falou, ao gás butano, isobutano e propano, tá certo? Por quê? Porque ele realmente não contém o CFC, que são os gases que acabam com a camada de ozônio.
esses gases, os alcanos, eles não alteram a camada de ozônio, tá certo? Então, realmente, eles não alteram essa parte da camada de ozônio. Quem altera aí são gases que tem cloro, que tem flúor, que a gente, inclusive, se você entrar aí no nosso blog, tem uma aula sobre esses gases bem interessante, beleza? E letra E, não usar se a pele estiver irritada ou lesionada. Você não deve usar um desodorante se sua pele estiver irritada ou lesionada, isso é verdade. Agora, isso não é devido aos alcanos, é devido a outras substâncias que existem lá. Então, como ele perguntou na questão, voltando, ó, vou ler rapidamente. A composição de um determinado desodorante aerosol traz como propelente os gases butano, isobutano e propano. Qual das precauções abaixo, transcritas da embalagem do desodorante, não se refere aos gases? Então, aqui não se refere a esses gases, é a letra E. Não usar se a pele estiver irritada ou lesionada. Essa letra E não tem... você não deve usar o desodorante se sua pele estiver irritada ou lesionada, mas você não deve utilizar, não é por conta desses gases prepolentes, tá certo? É exatamente, ó, ele falou aqui, os gases propelentes, o butano, isobutano e propano. Ele perguntou qual das precauções abaixo, transcrita na embalagem do desodorante, não se refere ao sistema propelente, não se refere aos gases. Então, aqui não se refere aos gases, é a letra E. Não usar se a pele estiver irritada ou lesionada. Você não deve usar um desodorante se sua pele estiver irritada ou lesionada, mas não é devido à presença dos alcanos, dos gases, tá certo? Alcano, propano, como dos alcanos que lá estavam. Beleza? Devido a outros gases. Vamos para mais uma questãozinha aí. Acompanha a questão. A cerveja é fabricada a partir dos grãos de cevada. Seu sabor amargo deve-se à adição das folhas de lúpulo, que contém uma substância chamada miceno, de fórmula, aí deu a fórmula do miceno. Observem aí, vestibulando. Aí ele pergunta, essa substância pode ser classificada como? Ora, como eu falei hoje, a aula seria sobre o alcano, sobre os alcenos, sobre os alcinos, então sobre o hidrocarbonetos, tá certo? Quem são essas substâncias hidrocarbonetos? Aí nós vimos, são exatamente substâncias que só tem carbono e hidrogênio. Observe que essa substância aí, ó, ela só possui, ó, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Então, essa substância que aparece lá na cerveja, por só possuir carbono e hidrogênio, eu tenho um hidrocarboneto. A resposta seria a letra D. Então, toda vez que só temos carbono e hidrogênio na fórmula, eu tenho um hidrocarboneto, tá certo? Como diz aí a letra D. E observe que esse hidrocarboneto, ó, existe ligações duplas entre eles, tá certo? Entre os carbonos. Então, aí eu não teria um alcano, né? Porque o alcano eu só teria ligações simples. Quando aparecem ligações duplas, eu tenho um alceno. Se aparecer ligação tríplice ou com 3 ligações, eu teria um alcino, ok? Então, bola para frente, vamos para mais uma questãozinha aí sobre essa parte dos gases. Nós estamos falando para cá, para cá, para cá, para cá, vestibulando. Mandando um abraço aí para todos os vestibulantes que nos acompanham no interior, aqui em Natal a TV é a cabo, mas no interior do estado essa TV é aberta, muitos, né, vestibulantes nos acompanham, o pessoal lá de Apodi, da minha terra, né, nasci lá no Apodi, depois vim aqui estudar aqui, fiz engenharia elétrica, fiz física aqui em Natal, tá certo? E estamos aqui lecionando também como vereador aqui da cidade de Natal. Então, vestibulando, acompanha aí no interior, né, a turma aí que lá de Pau dos Ferros, a turma de Currais Novos, de Caicó, Santa Cruz, sempre nos acompanha aqui e manda seus e-mails aí também para o nosso Twitter, vai aparecer aí o nosso Twitter, tá? Vocês querem tirar alguma dúvida, é só @Prof. Luiz Carlos, tá certo? Tá aí nosso tweetzinho na tela, você manda mensagem, tira dúvida, né? Tá certo? Além do nosso blog, vocês vão ter um acesso, vai aparecer aí o nosso blog, são mais de 700 videoaulas gratuitas de todas as disciplinas para o Enem, correção de prova do Enem, curso isolado, aula particular, tá certo? E aulas e correções da prova da UFRN. Então acessa aí você que perdeu as aulas anteriores e lembrando que todos os finais de semana, né, estamos aqui com vocês e mais perto do vestibular serão todos os dias. Vamos para a próxima questão, acompanha aí. A respeito do metano, são feitas as seguintes afirmações.
Turma, não esqueça, ó, metano é um ano, tá? Ano. Se é ano, eu já sei que se trata de um alcano. Se trata de um alcano, eu já sei que é um hidrocarboneto, então só tem carbono e hidrogênio, ok? Beleza? Então, olha só, deixa eu só apagar aí. E vamos voltar. A respeito do metano, são feitas as seguintes afirmações. Então, eu vou, antes de entrar nas afirmações, eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês. Observe bem. Ano, nós vimos que é um alcano, só tem ligações simples. Se é um alcano, é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Lembre-se, quando eu tenho quando eu tenho o prefixo met, eu só tenho um carbono, tá certo? Quando eu tenho o prefixo etano, eu tenho 2 carbonos. Quando eu tenho o prefixo prop, tá certo? Quando eu tenho o prop, eu tenho 3 carbonos. E quando eu tenho o butano, o but, eu tenho 4 carbonos. Quando eu tenho o but, eu tenho 4 carbonos, ok? Então, met é um carbono, et é 2 e prop é 3. Deixa eu só apagar aqui, só para lembrar vocês, tá certo? Mais uma vez, quando eu tenho met, só aparece um carbono na fórmula. Quando eu tenho etano, ou eteno, ou etino, eu tenho 2 carbonos. Quando eu tenho o propano, eu tenho 3 carbonos. Quando eu tenho o butano, o but, o prefixo but, eu tenho 4 carbonos. Ok? Então, o gás na questão, ó, é metano. Então, se é metano, eu já sei que eu só tenho um carbono. Tá certo? Mas o carbono nós vimos que tem que estar ligado em 4 traços, ele é tetravalente. Então, se é um hidrocarboneto, eu só tenho hidrogênio, então o metano é CH4. Não esqueça aí, o vestibulando, que metano é o gás CH4. É o que a gente chama, para cá, de gás natural. O gás natural é CH4. É aquele gás que estão utilizando muito aí para gerar energia, ok? Então, o metano é CH4. E muita gente pensa que o gás natural ele não polui. Isso é errado. Por que é errado? Olha só, olha aí na telinha. Porque se o metano é o CH4, vou botar aqui, se o metano é o CH4, certo? Metano só tem um carbono, e ele reage com o ar, com o oxigênio, porque toda queima, toda combustão tem que ter oxigênio, é isso que ocorre lá no metano, no gás natural, no carro movido a gás natural, eu vou ter CH4 reagindo com O2. Isso aqui vai formar ó, CO2, aquele gás carbônico, e vai formar vapor d'água. Então, um carro movido a gás natural, ele polui sim, porque ele forma o gás carbônico, o CO2, aquela fumaça preta que sai. Ok? Então, é para cá. O gás natural, o CH4, ele polui. Ele polui menos que a gasolina, porque a gasolina, ela tem C6, C8, C4, né? C8, C9, C10, são vários átomos de carbono que formam mais CO2, mas o gás natural ele também polui. E o CH4, o metano, lembre-se também para o Enem, para o vestibular da UFRN, ele é o gás, um dos gases que provoca o efeito estufa. O pessoal só lembra do CO2. O CO2 provoca o efeito estufa, ou seja, aquece a nossa Terra, mas o CH4 também. Como é que o CO2 e o CH4 provocam esse efeito estufa? Porque a energia que vem do Sol, ele entra na Terra, ele vem com várias frequências, o Sol ele produz, né, várias ondas de várias frequências e ela bate na Terra. Quando ela bate na Terra, ela atravessa a atmosfera e bate no chão, na Terra. Quando ela bate na Terra, ela quer voltar. E ao bater na Terra, ela perde uma parte da energia. Se ela perde uma parte da energia, as ondas mudam a frequência de volta. Aí quando ela quer voltar, ela encontra lá o CO2 e a frequência dela é muito próxima da frequência de movimento da molécula CO2. Aí o CO2 absorve aquela energia. Então, em vez de retornar ao espaço, o CO2 que nós colocamos lá no ar, na atmosfera, que não era para existir tanto, ele termina, né, sendo aumentado, tá certo? E provoca o efeito estufa.
Nós só existimos porque existe o efeito estufa, só que o homem está aumentando esse efeito estufa. Cada carro que é ligado, que joga mais CO2 na Terra, tá certo? Ele está criando mais CO2 na atmosfera, que tem que ter uma certa quantidade, mas ele está aumentando o efeito estufa, e esse aumento do efeito estufa é que está aquecendo o nosso clima, é que provoca o derretimento das geleiras e tudo mais, o aquecimento na nossa atmosfera, tá certo? Mas não é só o CO2, o CH4 também. Aí você diz, professor Luiz Carlos, onde é que é produzido tanto o CH4, tanto gás metano? Porque o CO2 eu sei que é dos carros, das chaminés, e o metano vem de onde? Vem principalmente da agropecuária, aquela criação de gado, de porcos, tá certo? Isso tudo provoca a criação do metano, o acúmulo de lixo também, em lixões, sem ser um aterro sanitário, produz o CH4, e isso realmente polui a nossa atmosfera, porque o CH4 ele absorve e ele absorve muito mais energia do que o CO2. O CO2 ele prejudica menos, ele aumenta o efeito estufa, mas aumenta menos que o CH4. O metano aumenta muito mais. Então, por isso que existe campanha para diminuir o consumo de carne, exatamente para diminuir essa quantidade o gado que, através dos gases que ele libera, lança o CH4, o metano e polui, né? E assim aumenta a quantidade de CH4 na atmosfera e ele não deixa a energia solar passar e vai aquecendo o planeta. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós vamos assistir um vídeo agora, tá certo? Aí no YouTube, que mostra exatamente essa preocupação da agropecuária com essa parte do gás metano. Assista aí para você entender melhor, vestibulando. Cuidar do meio ambiente virou fonte de renda para produtores rurais de um assentamento no Mato Grosso do Sul. Eles ganham dinheiro para reduzir o gás metano, emitido na criação de porcos. Eles são exigentes. Comida de primeira qualidade, água fresquinha e limpeza. Já se foi o tempo em que esses bichos não passavam de sinônimo de sujeira. Os suínos são um grande negócio do assentamento Campanário, em São Gabriel do Oeste, a 120 quilômetros de Campo Grande. 11 famílias cuidam de 17 barracões como esse. Os produtores fornecem carne para a indústria, mas o mercado do suíno não para por aí. Essa faxina, na verdade, é reaproveitamento de matéria orgânica. É que os dejetos dos animais liberam gás metano. O gás que enche esse gigantesco balão, o metano, deixou de ser lançado na atmosfera. Isso dá o direito aos produtores de entrar num negócio valioso, a venda de créditos de carbono. Empresas espalhadas pelo mundo que ainda não resolveram seus problemas com a poluição pagam pela economia que é feita aqui. Esses créditos surgem a partir do aproveitamento correto do gás. Quando o metano é queimado, ele para de poluir. O que sai dessa chaminé é mais limpo. Nós queimando isso, nós reduzimos 21 vezes essa poluição. Transformamos um gás menos poluente, menos que um escapamento de um carro. A renda dos créditos vem uma vez por ano. São R$ 3.500. Quem paga é uma indústria de Portugal. Não é muito, mas esse não é o maior lucro. O gás também gera energia. Aqui o metano é o combustível do motor da irrigação. E tem um detalhe, o que se joga nesse pasto verdinho é a mesma matéria usada para produzir o gás. Só que agora ela não polui, serve de adubo. E com mais comida, as vacas da Dona Cida produzem mais leite. A mesma quantia de vaca que a gente teve há 2 anos atrás, essas mesmas 11, 12 vacas, a gente tirava 80 litros de leite. Hoje nós tiramos 250 com a mesma quantidade de vaca que a gente tinha no início. No assentamento, ninguém tem dúvidas de que trabalhar em parceria com o meio ambiente dá certo. Deixando de emitir gases poluentes e conseguir ganhar dinheiro, independente de onde é que tiver a empresa e nós ganhar com isso, ele é bem-vindo. Ok, vestibulando? Então, o gás metano, ele é produzido aonde? Os lixos acumulados, tá certo? Aqueles lixões que são jogados a céu aberto, ali produz metano e esse metano vai para a atmosfera, mistura com os gases que formam o nosso ar, né? E aí ele fica lá em cima e, como eu disse, ele termina impedindo que aquelas fontes, a energia solar que aqueceu a Terra, quando entra, que bate e volta, ele muda a sua frequência, muda a sua energia, em vez dele retornar ao espaço, o metano termina segurando ele ali, né? Absorve aquela energia, né? E dessa forma aquece a nossa Terra.
Então, o metano ele é produzido muito pela agropecuária, né? Como você viu aí, os porcos, né? O gado, ele solta aqueles gases, tá certo? O famoso PUM, né? Tá? E aqueles gases saem exatamente o CH4, por isso que é contestada essa parte do consumo excessivo de carne, porque está provocando o aquecimento global através do efeito estufa. E também o CO2, né? O gás que sai do escape, ele também provoca o efeito estufa, mas o CH4, em menor quantidade, ele com a mesma quantidade de CO2 e CH4, o CH4 aquece mais porque ele absorve mais energia. Então, o efeito que ele provoca no aumento do efeito estufa é pior do que o CO2. Lembre-se que o efeito estufa é necessário para a vida na Terra. Agora, o aumento desse efeito estufa, devido ao CO2 que sai dos carros, devido ao CH4 que sai dos lixões e da agropecuária, eles estão aumentando esse efeito estufa. Então, sem o efeito estufa, nós não teríamos vida aqui na Terra, nós tínhamos que ter, né, a Terra aquecida. Agora, o que está provocando é o aumento do efeito estufa, para você na sua redação, no seu Enem, não cair, não escrever que o efeito estufa, ele prejudica, não. O aumento do efeito estufa é que está provocando isso, ok? Então, vamos voltar para a telinha aí. A respeito do metano, são feitas as seguintes afirmações. Então, metano eu já sei, metano é CH4, ok? São feitas as seguintes afirmações. O metano é o primeiro membro da série dos alcanos e apresenta como um gás incolor e inodoro. Correto, ó. Nós colocamos até aqui para vocês, lembra? Ó, o metano, MET, é o primeiro, um carbono. Então, C1CH4, CH4. Então, CH4 é o primeiro, tá? O carbono. Se fosse o etano, já seria C2, certo? Então, já teríamos outra conversa. Então, a primeira está correta. O metano é o primeiro membro, sim, tá? Fechando, para cá, para cá, para cá, na aula de amanhã, nós vamos conversar sobre alceno, alcino e relembrar um pouco de alcano na prática, do o que cai no Enem, nos nossos vestibulares, ok? Vamos voltar para lá, para a telinha. O 2. O metano pode formar pela fermentação de material orgânico em depósito de lixo e em esgotos sanitários, podendo também ser encontrado no gás natural, ok? Então, correto o metano, beleza? Como eu disse, o metano vem dos lixões, tá? Vem também da agropecuária, né, dos gases que o boi, o gado, os animais soltam. 3. Uma das aplicações do metano e que se tem difundido em nosso país é como combustível para veículos automotivos, devido ao seu baixo custo. Ok, como nós vimos aí no vídeo. O metano é um composto orgânico de fórmula C2. Não, é CH4, tá certo? Aqui C2 já são 2 carbonos, não seria o ET, tá? Ok? Então, correto 1, 2 e 3. Correto 1, 2 e 3, letra E. Para cá, para cá, para cá, para cá, vestibulando. Então, nós tivemos hoje uma aula de alcano, de química orgânica, mas bem aplicado à prática, bem aplicado o que é cobrado, tá certo? Eu tenho que lembrar, então, que pode cobrar no vestibular, que o metano, ele não polui, o gás natural não polui, falso. Eu tenho que memorizar. O gás natural é composto de metano e ele polui, porque metano é um hidrocarboneto. Se é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Beleza, vestibulando? Amanhã nós vamos falar mais para vocês aqui. E lembre-se também que o botijão de gás, o gás liquefeito de petróleo, ele tem butano e propano também, os alcanos dentro dele. Não esqueçam e fiquem com Deus até o próximo encontro.